Bem-vindo a mais um podcast da PNL Mastery Series. Que bom ter você de volta com a gente. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar em um livro que descomplica a programação neurolinguística. Introdução à programação neurolinguística PNL Seidel. O legal é que ele usa uma linguagem super fácil de entender, sabe? Com exemplos que você vai se identificar totalmente. Show! Prepare-se para aprender a reprogramar as suas crenças. Se inspirar em pessoas de sucesso e usar suas próprias experiências sensoriais para alcançar resultados incríveis na sua vida. É isso aí. É como ter um mapa para navegar pelos seus pensamentos e emoções, né? Verdade. E alcançar o que você sempre quis. E sabe o que é mais legal? Ok. O livro está disponível na Amazon. Que legal. Você pode encontrar o link direto aqui na descrição do episódio. Não perca essa chance de começar a sua jornada no mundo da programação neurolinguística. Uma das primeiras coisas que esse livro aborda é o poder da percepção. Ele parte da ideia de que o mapa não é o território. Já parou para pensar como você e um amigo podem ter reações completamente diferentes ao mesmo evento? Tipo, você vai a um show e acha incrível, Isso. enquanto seu amigo sai de lá reclamando do som. Exatamente. Isso acontece porque cada um de nós cria o seu próprio mapa da realidade, baseado em nossas experiências, valores e crenças. Entender isso abre um leque de possibilidades, não acha? Nossa, com certeza. Podemos começar a questionar nossas próprias interpretações e entender melhor o ponto de vista do outro. E quando se trata de comunicação, o livro traz um princípio fundamental, que é: o significado da comunicação é a resposta que você obtém. Ou seja, não importa o que você acha que disse, mas sim como a mensagem foi recebida. Faz todo sentido. Me lembro de uma vez que eu fiz uma apresentação no trabalho e, apesar de ter me preparado bastante, a mensagem não foi bem recebida pela equipe. E o livro nos dá ferramentas para lidar com esses tipos de situações, como a calibração, que é basicamente a arte de prestar atenção à linguagem corporal, tom de voz e expressões faciais do outro. Imagina que você está em uma entrevista de emprego, por exemplo, e percebe que o entrevistador cruza os braços enquanto você fala. Seria um sinal para repensar minha abordagem, né? Talvez ele não seja tão receptivo à mensagem. Exatamente. E com a calibração, você pode ajustar sua comunicação para criar uma conexão mais genuína. Outro ponto importante é a flexibilidade. O livro usa o exemplo de um professor que precisa adaptar seu estilo de ensino para alunos com diferentes formas de aprender. Entendi. Tipo, alguns aprendem melhor vendo, outros ouvindo, e outros precisam colocar a mão na massa, né? O professor precisa ser um camaleão para se conectar com todos. Perfeito. E por último, mas não menos importante, o livro destaca a importância da clareza na comunicação. Nada de usar jargões técnicos ou linguagem rebuscada. A mensagem precisa ser fácil de entender para que todos possam acompanhar. Imagine que você está explicando um novo projeto para sua equipe. Se eu usar uma linguagem complexa e cheia de termos técnicos, posso acabar confundindo a equipe em vez de motivá-la. Exatamente. Usar uma linguagem clara, com exemplos práticos, é essencial para garantir que a mensagem seja compreendida e que o projeto seja um sucesso. E o que dizer daqueles momentos em que as coisas não saem como planejamos? Sabe, os famosos obstáculos da vida? Sim. O livro nos convida a encarar esses momentos com outra perspectiva, com a ideia de que não existe fracasso, apenas feedback. Em vez de se culpar ou desanimar, que tal usar cada obstáculo como uma oportunidade de aprendizado? Me lembro de uma amiga que estava abrindo uma loja online. E no início as vendas foram bem abaixo do esperado, ela estava super frustrada. Mas em vez de desistir, ela usou o feedback que estava recebendo para ajustar as estratégias. E o que aconteceu? Ela analisou que não estava funcionando, pesquisou novas técnicas de marketing e aos poucos as vendas começaram a aumentar. É a prova de que a gente pode transformar os desafios em oportunidades de crescimento. É isso aí. E o livro vai além, apresentando técnicas como a reestruturação de crenças limitantes. Muitas vezes a gente carrega crenças negativas que nos impedem de alcançar nosso potencial, como eu não sou capaz ou eu não mereço. É como se a gente tivesse um freio de mão puxado, nos impedindo de seguir em frente, né? Exatamente. E a programação neurolinguística nos ajuda a identificar essas crenças e substituí-las por crenças positivas e empoderadoras que nos impulsionem em direção aos nossos objetivos. Outra ferramenta interessante é um coragem de recursos positivos. Imagina que você tem uma apresentação importante e se sente muito ansioso. Acontece com todo mundo. Me diz como essa ancoragem pode me ajudar. Você pode escolher um gesto, uma imagem ou uma palavra que te lembre de um momento em que se sentiu confiante, por exemplo. E toda vez que a ansiedade bater, você
aciona essa âncora, trazendo à tona a sensação de confiança. Que legal! É como ter um botão de reset para as emoções. Exatamente. E o livro também fala sobre a visualização positiva, que é criar uma imagem mental detalhada do resultado que você deseja alcançar. Se você sonha em abrir um negócio, por exemplo. Sim. Imagine-se gerenciando sua empresa, atendendo clientes satisfeitos, realizando o seu sonho. É como se a gente estivesse programando a mente para o sucesso. E acredite, essa visualização tem um poder incrível. Quando você se vê alcançando os seus objetivos, sua mente começa a trabalhar para que isso se torne realidade. Falando em alcançar objetivos, o livro também explora o conceito de modelar a excelência. Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem resultados extraordinários? Seja no esporte, nos negócios ou na vida pessoal, elas parecem ter um imã para o sucesso. Verdade. E a programação neurolinguística nos revela que esses dons podem ser aprendidos através da modelagem. Imagina que você admira um grande líder, conhecido por sua capacidade de inspirar equipes e alcançar resultados incríveis. Aquele tipo de pessoa que a gente olha e pensa, queria ter essa habilidade. Através da modelagem, você pode estudar a forma como esse líder se comunica, como ele delega tarefas, como ele lida com conflitos. Entendi. E, ao entender os padrões por trás do sucesso dele, você pode começar a incorporar essas estratégias na sua própria liderança. Mas não é simplesmente copiar a pessoa, certo? Não. A modelagem é sobre extrair a essência do que torna essa pessoa bem-sucedida e adaptar isso à sua própria realidade. É como ter um atalho para o sucesso usando a experiência de quem já trilhou o caminho. E o livro nos guia nesse processo, né? Sim. Ele descreve os passos para modelar a excelência, desde a escolha do modelo até a identificação de seus recursos e estratégias. E um ponto crucial é a reestruturação de crenças limitantes. Ao estudar esse modelo, você pode se deparar com crenças que te impedem de alcançar o mesmo nível de sucesso. Por exemplo, você pode pensar, eu não sou criativo o suficiente para inovar como ele. E aí entra a programação neurolinguística, te convidando a questionar essa crença. Você pode buscar evidências que a contradigam. Encontrar exemplos de momentos em que você foi criativo. E, aos poucos, substituir essa crença limitante por uma crença mais empoderadora. É como trocar o eu não consigo por eu posso aprender a fazer. Exatamente. E com as crenças reestruturadas, você estará pronto para o próximo passo, a transferência de habilidades. É hora de colocar em prática o que você aprendeu com seu modelo, experimentar suas técnicas, adaptar suas estratégias. E o eu faz parte do processo, né? Com certeza. Errar é uma oportunidade de aprendizado. O importante é aprender com os erros e seguir em frente. E o livro fala da importância do feedback nesse processo de modelagem, não é? Sim. O feedback, seja de mentores, amigos ou da sua própria autoavaliação, te ajuda a identificar o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. É como ter um GPS que te guia no caminho para o sucesso. E, falando em guiar, no próximo bloco vamos mergulhar no mundo das experiências sensoriais e como elas podem influenciar nossas decisões e comportamentos.